Já faz um bom tempo que eu sabia que esse dia ia chegar. Nós já cobrimos Morbius, nós já cobrimos Madame Teia. Falta o último trigêmeo. Vamos a ele. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um episódio de Piores Filmes. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo e o hypar para ajudar no alcance. Em casos como desse quadro, eu preciso muito, sabe, que vocês alimentem minha vontade de continuar me torturando desse jeito. Kraven, o Caçador. O último filme do finado universo cinematográfico do Homem-Aranha que não contém Homem-Aranha. Também conhecido como... Pois é, meus caros, esse filme saiu naquela época em que eu tava em hiato, mas é claro, como eu gosto de me torturar e eu precisava ver como é que essa bagaça de universo terminava, claro, eu assisti na época em que saiu. Não nos cinemas, óbvio. Mas olha, eu tenho que dizer um negócio. Rever Kraven foi mais difícil do que rever Morbius e Madame Teia. Juro por Deus, eu acho que eu levei uns 3 dias pra terminar o filme, porque a cada meia hora o tédio era tão insuportável que eu parava. Mas enfim, a luta foi longa, estamos aqui. Vamos nessa, né? Temos muita coisa pra falar. Kraven, o Caçador. O filme começa mostrando o nosso protagonista numa prisão russa, com uma clara expressão de alguém que mal pode esperar pra sair desse filme. Ele é chamado para conhecer um poderoso chefão do crime, mas acontece que Kraven foi propositalmente para essa prisão para encontrar esse criminoso em particular. Um notável traficante de armas. Porque nesse universo, Kraven é um misterioso vigilante conhecido no submundo como o Caçador, que usa seus superpoderes para desviver criminosos perigosos. E, ele também é protetor dos animais. Cara, chega a ser impressionante se você parar pra pensar. Eles olharam o personagem do quadrinho e acho que eles se desafiaram. E se a gente transformar ele no completo oposto do que ele é? E aí temos uma sequência de luta que eu vou ter que censurar aqui, porque de repente Dona Sony quis ser ousada e deu ao filme uma censura para maiores. Venom 2 com Carnificina como vilão não ganha uma censura para maiores, mas esse lixo de filme ganha. Sony sendo Sony. Kraven usa seus poderes para sair da prisão e eu confesso que as cenas de ação não são de todo ruim. Só tem um probleminha. Os primeiros minutos são a melhor coisa desse filme. Daqui pra frente, é só pra trás. Nosso, herói foge até um avião no meio de uma tempestade de neve, onde exibe seu super tanquinho. E pulamos para um flashback. Claro, toda história de super-herói tem que ter uma origem. Então vamos ficar por aqui só por uma meia hora antes de voltar à época presente. Eu não exagerei quando eu disse que daqui pra frente é só pra trás. Um quarto desse filme é flashback. Vemos uma jovem versão de Kraven ao lado de seu irmão caçula, Dimitri, que são buscados por seu pai, vivido por Russell Crowe, fazendo o sotaque russo mais cafona que você possa imaginar. Claramente outro que tá contando os minutos pra sair desse set. Sendo aquele bom vilão macho alfa, ele diz aos meninos que a mãe deles tirou a própria vida e que eles não devem chorar por ela, porque ela foi uma fraca. Pra celebrar a morte da esposa, o cara leva os meninos para caçar em Gana, onde conhecemos uma jovem Calypso. Calypso! Não, essa não. A menina conversa com sua avó, uma vidente, que diz à sua neta que ela está destinada a salvar alguém que será atacado muito em breve usando essa poção mágica que ela agora está recebendo. Essas cartas de tarô tão incrivelmente específicas, hein, vovó? Durante a caçada, Nikolai fala aos filhos como eles são os predadores e todo o resto é sua presa. Solta mais algumas frases insuportáveis de macho alfa e tira um momentinho para humilhar o futuro grande vilão do filme. I am here, teaching my sons the joy of stalking, and you and your imbecilic voice are stalking me. Pois é, só bastou isso. Daqui pra frente o cara é vilão. Kraven questiona a obsessão do pai em matar um leão lendário que vive pela região. A true legend would fight fair, not with a gun. You do it one-on-one with only the tools you're born with. Alguns momentos depois... Tá, fofinho, faz o seguinte então. Baixa essa espingarda aí pra eu ver um negócio. O lendário leão surge e troca olhares com o nosso protagonista. Meu Deus, eu fui o escolhido.
Ele é brutalmente atacado e carregado pelo leão, que acho que já estava ligado na profecia da avó da Calypso. E de repente o filme quer nos lembrar que o Russell Crowe já esteve em filmes melhores. A menina encontra o leão e o rapaz... Jesus, que coisa cafona! Ele dá a poção, que lhe concede os poderes de todos os animais. O cara foi de um dos maiores vilões do Homem-Aranha, um caçador brutal e assustador, obcecado pelo nosso teioso, para um vigilante genérico cujos poderes vêm de um leão místico, uma véia vidente e a neta dela. Sonic, que diabo é isso? O rapaz sobrevive e acorda no hospital, mas então toma um carão do pai por não ter atirado no leão. E ouve pela 10ª vez o discurso de como ele tem que ser um macho alfa. E acaba descobrindo que o leão místico virou decoração da casa. Como bom protetor dos animais que ele é, e não um caçador obcecado que a Marvel nos vendeu por décadas, ele decide ir embora depois de fazer contato visual com um pássaro. Gente, imagina o que eles teriam feito com os outros vilões do Aranha que eles não usaram em filmes. Kraven deixa seu irmão para trás e foge num navio cargueiro que não liga pro fato de um adolescente confessar estar fugindo de casa e só deixa o menino entrar. That's just lazy writing. Ele vai para a Sibéria e a computação gráfica começa a dar sinais dos desastres que vêm por aí. O live action de Rei Leão parece mais realista. E ele encontra uma antiga propriedade de sua mãe, que se torna seu novo lar, onde ele começa a desenvolver seus poderes ao lado dos animais da floresta e passa a caçar os terríveis caçadores que matam os pobres bichinhos. Sônia, sério, uma rápida pesquisada na internet e você encontra isso, ou isso, ou isso. E evita a vergonha que foi esse filme. Finalmente voltamos ao presente e Kraven recebe uma mensagem de seu irmão, pedindo que ele compareça ao seu aniversário. Nosso herói desvive mais alguns caçadores malignos numa cena tão sangrenta que eu vou ter que borrar a imagem aqui, e parte para Londres atrás do líder dos caçadores e seus aliados. E mais uma vez, o negócio fica bem sangrento. Queridinhos, considerando que esse é o último filme do universo Unsantia, eu acho que a Sony olhou e pensou: se a gente não usar censura para maiores agora, a gente não usa nunca. Por coincidência do roteiro, vemos a versão adulta de Calypso, que trabalha como advogada e mora na mesma cidade que o irmão de Kraven. That's just lazy writing. Pobre Dariana DeBose, ela devia demitir o seu agente. Depois de ganhar o Oscar, só pegou desgraça. Ela vai ao funeral de sua mentora, que foi morta pelo terrível e cruel sistema. Gente, eu sei que é coisa séria, mas vocês realmente acham que isso vai ser aprofundado nesse filme? Kraven a encontra e revela ser o garoto que ela ajudou no passado. Diz que já pegou o responsável pela morte de sua amiga e pede ajuda dela para encontrar as pessoas de sua lista. Nós já tivemos essas experiências com Morbius e Madame Teia. Eu sei, eu não ia cutucar o roteiro, mas... roteiristas, ele não era pra ser o maior rastreador do mundo que encontra qualquer pessoa? E agora cortamos para o grande vilão do filme. O cara aleatório que o pai do Kraven insultou na caçada. O sujeito ficou tão complexado que agora encara o próprio cachorro só porque ele não quis devolver a bolinha. Are you going to make me beg? You know I don't beg. You think I'm weak? Sônia, é sério, a gente tinha que ter medo desse cara. Luna da pata. Da pata. Onde? Você sabe o que acontece com quem me desobedece? O vilão, Alexei, descobre que um de seus aliados foi morto pelo infame caçador. Faster than a cheetah, cunning as a fox, more ferocious than a tiger. Sério, a gente tinha que ter medo desse cara, Sony. E ele procura um novo aliado e mostra o que acontece quando ele desliga sua mochilinha. Acontece que o Rhino passou por um procedimento para ficar mais forte e ganhou uma pele dura como a de um rinoceronte. When a rhino sees his opportunity, he doesn't hesitate. E aí cortamos para a versão adulta de Dimitri. Eu já tô tendo que ver essa porcaria, porque eu tenho que ser lembrada que eu podia estar vendo coisa melhor. Nikolai é atacado pelos homens do rinoceronte, mas consegue se salvar. Algo que não agrada muito o nosso estimado vilão. The Kravenov hit failed. All of our guys are dead. Gente, o ator teve que vir em uma entrevista depois confessar que ele não fez esse barulho no set. A Sony
escolheu esse barulho? Sony, você tá bem? Claramente não. Mas eu vou me divertir um pouquinho aqui. O vilão descobre a identidade de Kraven e chama alguém conhecido como o Estrangeiro, que é obcecado pelo caçador e tem poderes bem vagos. Ele para o tempo, ele é super veloz. Não me diga, olha os quadrinhos, eu não devia ter que fazer dever de casa pra ver um filme. E sim, galera, esse é o Christopher Abbott, recém-anunciado como novo Professor Xavier do universo Marvel. What? Kraven vai encontrar seu irmão e depois de um jantar em família, Dimitri é sequestrado. Eles jogaram um cigarro no chão, enquanto a mãe natureza. Kraven parte para salvar seu irmão e eu tenho que admitir, galera, as cenas de ação não são tão ruins. É só uma pena que os roteiristas não estavam tão inspirados quanto o diretor. Gente, é sério, ninguém tá vendo o super soldado correndo no meio das ruas. Mas se correr pelas ruas de Londres não é o bastante pra chamar atenção, e se ele se agarrasse num helicóptero? Alguém tá vendo isso? Até esse universo parece desinteressado nos próprios protagonistas. Kraven vai até Calypso, que mostra que a dublagem ruim de Madame Teia não foi um acidente, e sim um padrão. I told you I'd think about your offer. You cannot come in here like this. Meus queridos, isso foi só um exemplo, porque esse filme tá recheado daquelas dublagens horrorosas que a gente viu em Madame Teia. Mas eles fazem algo ainda pior lá pro final. Eu mal posso esperar pra mostrar. Nikolai mostra que os sequestradores mandaram uma lembrancinha de Dimitri, mas ele diz que não pagará o resgate do próprio filho. E aí vem o 20º discurso sobre como ele tem que ser um forte macho alfa. Sério, eu já tô de saco cheio. Sem escolha, Kraven parte para salvar seu irmão sozinho. Calypso consegue a localização dos sequestradores, mas era tudo uma armadilha. Nosso herói chega no monastério e usa a manobra Looney Tunes para não ser pego. É triste eu vir aqui dizer que essa não é a primeira vez que eu vejo isso no quadro do Piores Filmes. Mais uma vez, as sequências de ação são competentes, mas a lógica... O Kraven sobrevive, ok? E o cara que ele carregou pra debaixo do barranco só ganha alguns arranhões. E o Kraven também sobrevive a isso. E o que diabos é o poder do Estrangeiro? Só vamos pro final, pelo amor de Deus, só vamos pro final. Enquanto isso, Dimitri começa a virar parça de seus sequestradores, apesar de ter perdido um dedinho. E descobre os feitos de seu irmão. Kraven mata mais alguns capangas e diz a Calypso para fugir. Eles se encontram na Sibéria. A Sony escolheu isso como padrão a ser seguido. O herói é atacado por uma abominação digital, mas tá de boa, porque no fim das contas eles são amigos. Essa foi uma cena super necessária. O Estrangeiro faz uma grande exposição sobre como Kraven matou seu mentor e o porquê de sua obsessão, e diz que já sabe onde nosso protagonista se esconde. Gente, eu mostrei alguns exemplos de dublagem horrível desse filme. Mas só esperem pra ver o que a Sony guardou pro final. Calypso encontra o arsenal de Kraven e pega um arco. E prestem atenção na boca dela. Oh, careful with that. Actually, I'm pretty good with one of these things. Archery at summer camp. Em vez de só manter o padrão ruim de dublagem de Morbius e Madame Teia, a Sony optou pela manobra Annoying Orange. Look at what you became. Look at what you became. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Mano, nunca vi um estúdio tão masoquista na minha vida. E pra completar, temos essa fala. My grandmother was kind of mystic. She died not long after that trip and I never saw her again. É porque todos nós estamos muito acostumados a ver nossas avós depois que elas morrem. Alexei oferece um acordo a Kraven e toma um nope e começa a caçar nosso herói. Mas o tigre de antes os ataca, porque o Kraven também controla os animais. Mais cenas de ação violentíssimas começam, mas o Estrangeiro o detém com um dardo cheio de toxinas que paralisam sua vítima com o seu maior medo. Oi, nós não temos Homem-Aranha, mas a gente tem coisa que lembra o Homem-Aranha. Era só usar uma bala comum e o meu sofrimento com esse filme já tinha acabado. Finalmente, o Estrangeiro encurrala Kraven, perde tempo descrevendo o que a toxina está fazendo no seu organismo, dá alguns socos e morre 2 minutos depois.
Pra que a gente precisava desse cara no filme? Ele deve estar pensando, graças a Deus, me livrei de um universo merda e fui pra um universo bem melhor. Calypso dá outra dose da poção ao herói, que se recupera totalmente. Kraven leva uma manada bem mal animada de búfalos até o vilão. De novo, ele controla os animais. E enfim, temos a revelação do visual do vilão rinoceronte. Eu não acredito que esse filme está me fazendo sentir saudades do Paul Giamatti e essa versão. O CGI de PS3 segue torturando os meus pobres olhinhos. Rhino e Kraven seguem se enfrentando, mas a couraça do vilão é grossa demais. Até o roteiro decidir que não é mais. Rhino termina sendo arrastado pelos búfalos e morre pisoteado pelos animais digitais. E a couraça indestrutível dele, Sony? Kraven encontra seu pai e descobre que ele orquestrou tudo para que o filho acabasse com o Rhino. Nikolai solta outro discurso genérico de macho alfa. Pelo amor de Deus, só manda um bicho pra matar esse homem agora! Obrigado, senhor! Algum tempo depois, nosso protagonista encontra seu irmão em Londres, que diz ter passado pelo mesmo procedimento que o Rhino e se tornou um camaleão. Ui, que Kravenzinho fofo! Eles realmente achavam que iam fazer uma sequência. E o filme termina com o nosso herói vestindo seu icônico colete de pele de leão, apesar de ser um protetor dos animais. Mas não interessa, meus queridos, porque tanquinho. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. The End! Fez menos da metade da bilheteria de Morbius e Madame Teia e passou uma baita vergonha nos cinemas. O filme ainda foi indicado a 3 framboesas de ouro, incluindo pior roteiro, sequência ou derivado e pior atriz coadjuvante para Ariana DeBose. Look at what you became. Eu realmente espero que ela tenha demitido o agente dela. Olha, se fosse pedir pra ranquear, Camila, do pior pro menos pior, quais filmes do universo Uncharted você preferiria rever? Como eu disse, Kraven eu acho que foi a experiência mais enfadonha. Morbius pelo menos me deu isso. E Madame Teia teve alguns dos diálogos mais ridículos e uma das piores propagandas que eu já vi em qualquer filme. Kraven, apesar de ter esforço em determinados departamentos, como eu disse, as cenas de ação são bem bacanas. Mas, mano, esse roteiro... Olha, é um filme que claramente foi jogado na sala de edição e picotado a um ponto que ficou irreconhecível. Sem falar na dublagem. De novo, a dublagem foi uma escolha. É uma escolha, o estilo do universo Uncharted. E por anos eu pensei, eles devem estar fazendo os filmes desse jeito porque provavelmente a Marvel Studios está proibindo eles de fazer qualquer Homem-Aranha em live action. Depois que Kraven saiu, um executivo veio e falou: não, a gente sempre teve a capacidade de usar o Homem-Aranha, a gente só não quis. Então a gente poderia ter tido coisas como essa antes. Olha, uma parte de mim tem uma mórbida curiosidade pra ver um crossover dos filmes desse universo. Imagina Venom com Madame Teia, Morbius e Kraven. Meu cérebro não aguentaria um negócio desses. Mas olha, o nosso querido universo Uncharted, eu acho que foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi algum estúdio colocar em tela, só pra viralizar das piores formas possíveis. Vocês conseguiram? E é isso aí, Cineimaginários, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários que outros filmes você gostaria de ver aqui no quadro do Piores Filmes. E curiosidadezinha, que outros vilões do Aranha você gostaria que tivessem ganhado o tratamento Uncharted? Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas minhas redes sociais para conferir mais críticas, piores filmes e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!